igreja, e ontem eu ministrei debaixo de um tema, esvaziando a mochila. E eu fiz uma dinâmica com eles. A gente levou uma mochila, e essa mochila ela tinha algumas coisas dentro. Só que essa mochila ela estava muito leve. Só que o que estava dentro da mochila eram coisas que não serviam para nada. O grande problema nosso às vezes não é suportar peso, é carregar coisas que aparentemente estão leves, que não incomodam mais, mas não servem para nada. Está ali na nossa bagagem. E a gente se acostumou, está leve, está dando para levar. Só que tem um monte de coisa ali que precisa ser eliminado, deixado para trás, né? E é isso que a oficina de cura tem para nós, tem para todos nós. E a gente, cada dia que a gente vem, que a gente participa, que a gente ouve uma ministração, ouve uma aula, algumas coisas são deixadas para trás e nós somos alimentados, né, pelo Espírito Santo, que preenche aquilo que foi deixado de lado, né? Hoje eu quero lecionar o tema que foi no passado, e eu gosto muito de falar sobre isso, que são as distorções de personalidade nas famílias. A gente vai entender algumas coisas, né? A gente vai falar alguma coisa aqui que vai mexer com você, com certeza. Você vai relembrar de algumas coisas na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito edificante. Eu gostaria que você, por favor, abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 11, verso de número 29. Provérbios, capítulo de número 11, verso 29. O texto diz o seguinte: o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Vamos ler todo mundo esse texto? Vamos lá. 1, 2, 3. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido de coração. Bom, meus irmãos, para falar desse tema tão pertinente, que são distorções de personalidade na família, a gente tem que também trabalhar o lado científico da coisa. Porque nós fomos acostumados, nós como cristãos, fomos acostumados a colocar um paralelo no espiritual. Todos nós vivemos um paralelo dentro do quesito espiritual. Por exemplo, a gente aprendeu o seguinte: o que é bom é de Deus, e o que é ruim é do diabo, certo? Então, beleza, deu certo, Deus está no negócio, deu errado, o diabo é o culpado. E a gente está sempre vivendo mais ou menos nessa expectativa. Está dando certo, Deus é comigo, estou abençoado, Deus é comigo. Deu errado, é o diabo que está chegando. Porém, gente, nem tudo é o diabo. Tem coisas que o diabo não está agindo e a gente está culpando o diabo, porque o ser humano ele vai sempre achar um culpado para aquilo que está dando errado. E a gente, quando está vivendo bênção, uns atribuem a Deus, outros nem se lembram. E na maioria, as pessoas nem se lembram de Deus quando estão vivendo em paz e na bênção.
Por isso que de vez em quando Deus dá um apertinho, Deus tira algumas coisas, Deus coloca a gente sem chão em algumas situações, para a gente voltar a Ele e relembrar de tudo que Ele tem para a nossa vida. Em contrapartida, nós temos problemas nossos dentro da nossa vida, desde a nossa concepção, problemas até mesmo genéticos, outros adquiridos ao longo da vida, que não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver com o que acontece na jornada da vida. Frustrações, decepções, palavras que nos travam, que nos fazem regredir ou progredir. E nós somos expostos à vida desde o nosso nascimento. E às vezes nós vamos ter que encarar coisas que vão mexer com a gente e já, na verdade, estão dentro de nós. E a gente precisa entender a possibilidade de a gente aflorar algum transtorno na nossa vida. E isso, ao longo da nossa história, e para as pessoas, né, que estão ao nosso redor, isso pode ser muito prejudicial. Eu quero trazer você para esse universo hoje, porque nós estamos falando de algo que acontece, e nada acontece por acaso. Por exemplo, uma confusão, uma família, uma briga, uma desconexão com os filhos, uma desconexão com o esposo, com o familiar, com o amigo, alguma coisa que incomoda você no outro, alguma coisa que você percebe no outro que não está conectado às suas vontades, você se irrita com aquilo. Como é que você reage quando o outro é exaltado? Por exemplo, não sei se vocês, eu acho que todo mundo aqui conhece a história da Branca de Neve. A Branca de Neve, lá no quarto reino, a madrasta todos os dias chegava diante do espelho e dizia assim para o espelho: espelho meu, alguém neste reino mais bela do que eu? Aí o espelho dizia: não, você é mais linda, ninguém é mais bonita que você. Isso perdurava todas as manhãs. Ela se arrumava, ia diante do espelho, e o espelho afirmava: você é bela, você é a mais bonita. Até que um dia o espelho disse assim: não, você não é a mais bonita, a Branca de Neve é mais bonita que você. Até ali estava tudo bem. A madrasta era uma pessoa bela realmente, para quem já assistiu ou na animação gráfica ou no cinema, ou conhece a história, ela era bonita realmente. Só que quando ela ouviu falar que alguém era mais bela do que ela virou uma bruxa, quebrou o espelho e contratou um caçador para matar a Branca de Neve. Olha quanta coisa aconteceu. Deixa eu te fazer uma pergunta a título de introdução aqui. Como é que você reage quando alguém é exaltado na sua presença? Você aplaude ou você fica com inveja? Você apoia ou você dá vontade de puxar o tapete lá dentro do teu coração? Tomara que não dê certo. Se de repente vê o empreendimento do outro, a carrocinha de cachorro quente do irmão, lá dentro do coração, pô, vai dar certo, né? Ele vai crescer, né? E se ele crescer? Como é que eu reajo com o crescimento do outro? Isso a gente traz para a nossa família, isso a gente traz para a igreja, a gente traz para a vida. E nós criamos ambientes de rivalidade, de inveja. E nós vamos falar bastante sobre isso aqui, porque é algo pertinente para esse tempo. Então eu quero trazer aqui para vocês, antes de entrar nos textos bíblicos e dar aqui alguns exemplos a vocês, eu quero falar aqui sobre alguns transtornos de personalidade que existem
E eles são divididos em 3 grupos. O grupo A, o grupo B e o grupo C. Né? No grupo A, nós temos aí, né, um transtorno de personalidade, né, que são os paranoides, o esquizoide e o esquenotípico. Glória a Deus. Esquizotípico, né? Dá quase uma língua estranha aqui, né, irmão? E a gente já passou dos 40 com esse óculos aqui multifocal, só Jesus na causa. Então, gente, isso aqui está inserido no grupo A dos transtornos, né? Então nós temos aqui desconfiança e suspeita, desinteresse em outras pessoas, né? O paranoide, por exemplo, ele desconfia e suspeita de tudo, né? O esquizoide, ele tem desinteresse pelas outras pessoas. Todo mundo fala bem de alguém, todo mundo foca naquele alguém, mas ele não faz questão. Isso aí é mais um no meio da multidão, né? E nós temos aí vários comportamentos de pessoas que têm estranhos comportamentos. Aí você vai dizer, mas isso é o diabo? É Satanás que está usando? É Satanás que está fazendo? Satanás, ele entra na brecha da mente, mas a pessoa, na verdade, ela já tem um temperamento assim, ela já tem uma genética dessa forma, e a gente começa a quebrar os relacionamentos quando a gente não consegue conviver com o outro por causa do temperamento ou a personalidade do outro. A gente vai quebrando os relacionamentos porque a gente não entende o outro. E se a gente entendesse o outro, tudo ficaria mais fácil para a nossa convivência. Quanto casamento acabou, quantos filhos foram embora de casa, quantos problemas familiares já aconteceram porque a gente não conseguiu entender o outro. Não, o diabo está usando. E fulano não tem jeito. Só que a gente não parou para refletir de fato o que está acontecendo com aquela pessoa. A gente não entende o temperamento da pessoa. E fulano é metido. E fulano se acha grande. De repente ele tem um temperamento sanguíneo. O sanguíneo, ele chega fazendo barulho, sim ou não? O sanguíneo, ele chega no velório, ele conta piada, né? Ele é diferente, ele é o cheguei, né? Aí tem por contrapartida o fleumático. O fleumático está nem aí, mano. Ele não gosta muito de aparecer. Se você não gosta muito de rede social, você não aparece muito, de repente você está dentro de uma característica fleumática ou melancólica. Está muito aí para o estrelato, para os aplausos. Já o colérico e o sanguíneo não, tem que ter aplauso. As pessoas têm que balançar a bandeira quando ele chegar, botar o tapete vermelho, senão ele fica triste. Ele puxa atenção, ele rouba as atenções para ele. Todo lugar que ele chega, ele tem que ser o centro. Se a conversa não for a dele, não interessa para ele. Tem alguém falando de automóvel, ele chegou no ambiente para falar de jet ski, todo mundo tem que falar de jet ski porque ele chegou. Aí a gente convive com isso, na família, em casa, com os nossos filhos, porque não é culpa nossa a questão de temperamento. A gente se casa com alguém que tem um temperamento diferente do nosso e a gente não entende. Aí o casamento acaba, o relacionamento esfria, porque a gente não consegue entender o temperamento do outro. Isso vai para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, e a gente não consegue entender. Só que aonde eu quero chegar aqui? Infelizmente, dentro da igreja hoje, os maiores índices de divórcio, de briga, de confusão familiar, estão dentro das igrejas. Por quê? Porque a gente espiritualizou tudo sempre. A gente jogou na conta do capeta ou de Deus. Sempre. E a gente não aprendeu nada disso.
A gente não aprendeu a conviver com as pessoas. A gente entende tudo de teologia, mas pouco de relacionamento. A gente se especializou em um monte de coisa. A gente quer saber quantos bichos tem na arca de Noé, mas a gente se esqueceu de se relacionar com as pessoas. A gente vem para o culto porque a nossa parada é culto. Vamos para o culto. Aí no culto a gente canta, pega a mão do irmão que está do lado e vai embora. Não sabe o nome da pessoa que sentou do nosso lado. Mas o nosso negócio é culto. Vamos lá que tem um mistério, tem um reteté, tem um profeta que revela. E a gente está em busca disso. E lá tem um louvor bacana, tem um músico bom, tem uma cantora legal, tem um pastor que prega como ninguém. Vamos lá no culto. Mas beleza, foi no culto, achou maravilhoso a palavra top das galáxias. Mas e aí? E o relacionamento? Você conheceu as pessoas? Aí depois o irmão de repente, você se estranha com alguém, você não conheceu aquele alguém, não sabe o temperamento dele. Isso é para a vida. Trabalho, igreja, casamento, família. Você já reparou que as famílias, né, elas estão nesse tempo se reunindo apenas nos velórios? Antigamente, a trancos e barrancos, a gente comungava num aniversário, num churrasco, num bate-papo. Hoje a gente só se encontra nos velórios. A gente só manda flor depois que as pessoas morrem. Você já viu que quando você, por exemplo, quem mexe com rede social sabe disso. Faz uma postagem lá, pouquíssimas pessoas vão curtir, compartilhar e comentar o que você posta, por melhor que seja. Agora experimenta morrer, irmão. Todo mundo era um cara legal, pai de família em comum, homem de Deus, mulher santa, maravilhosa, linda, cuidava dos filhos como ninguém. Só que em vida a gente não consegue dizer. Por que a gente não consegue? Porque nós temos bloqueios emocionais com pessoas. Estamos bloqueados com as pessoas. Nós não gostamos de nos relacionar intimamente com as pessoas. Porque nós estamos bloqueados por dentro. Nós estamos fechados por dentro. Por quê? Porque alguém me feriu. Porque eu ouvi uma palavra. E às vezes, gente, isso começou lá atrás, na tua infância, na escola. Eu conheço pessoas que começaram a se despontar na vida. Começaram a crescer na vida, lá embaixo, como criança. Você já viu aquela criança de 4, 5 anos que cantava no karaokê ou brincava na televisão com o microfone e era feliz? E essa criança cresceu e hoje ela é inibida, ela não gosta de gente, ela não gosta de microfone, ela não gosta de aparecer. Por quê? De repente uma palavra lá atrás bloqueou. Ela tinha tudo para ter uma carreira, para se relacionar melhor, mas hoje ela se fechou. Por quê? De repente alguém lá atrás deu uma palavra negativa que setou e fechou a porta do entendimento. Bloqueou e hoje ela vive com medo de crescer, de evoluir. Pessoas que têm que pedir validação dos outros para tudo, você já viu? Ele quer abrir um negócio, mas alguém tem que validar. Se não validar, ele não encara. Alguém tem que dar uma luz, mas sempre agarrado com a validação de alguém, porque ele não aprendeu a caminhar sozinho. Isso vai nos traumatizando, vai nos fazendo ficar preso a âncoras do passado, que nos impede de viver aquilo que Deus tem para a gente. Na nossa criação, os nossos pais. Eu convivo há muitos anos, hoje, caminho junto com o apóstolo Oséias, ele já esteve aqui falando para vocês, e ele é um cara que tem uma autoridade muito grande para falar sobre paternidade, né? Ele foi alguém que teve um pai, mas seu pai não era tão presente,
E ele sofreu alguns traumas com isso e ele se curou. E hoje ele é uma autoridade para falar sobre paternidade e sobre emoções dentro da paternidade. E ele sempre que ministra, eu percebo que tem muita coisa que acontece na vida adulta que foi uma semente plantada na infância ou na adolescência. Traumas, pessoas que têm dificuldade no relacionamento, pessoas que são sanguíneas ao extremo, viveu num ambiente de briga, de guerra. Eu conheço famílias, eu já tive vizinhos que 5h30, 6 horas da manhã, eles já estavam aos gritos e eles já não conversavam mais. Eram gritos e palavrões o dia inteiro naquela casa. Como uma criança cresce num ambiente daquele? Ouvindo palavrões, ouvindo gritos, ouvindo pessoas no seu extremo da ignorância. Como é que essa criança cresce? Formata a criança em um ambiente de guerra, ambientes de competitividade lá atrás, famílias que viveram na escassez, muitos filhos, muitos irmãos, escassez de tudo. Você queria comer uma carne e não tinha que brigar pelo bife do zoião. O que vai acontecer com você? Você vai viver no ambiente da competitividade a vida toda, porque o zoião é meu, cheguei primeiro, ninguém toma o meu lugar, essa cadeira é minha, esse espaço é meu. Você vai ver isso muito nos ambientes de liderança. Já viu aquela liderança centralizadora? Ninguém chega perto, ninguém pode tomar o meu lugar, centraliza tudo. Por quê? Viveu num ambiente de competitividade, então ele vai competir a vida toda. Pessoas que não tiveram o carinho dos pais, o abraço do pai, o abraço da mãe, a afirmação de alguém, vai buscar afirmação a vida toda. Ninguém olhou para você quando você estava saindo com aquela mochilinha. Antigamente não tinha mochila, né, irmão? Era a bolsinha de arroz, lembra? Quem usou a bolsa de arroz aqui na escola? Arroz de 5 quilos, cabia um caderno de 12 matérias certinho ali dentro. A gente cortava bem certinho, botava o caderno e ia. Aí que você pegava o caderno, o que sua mãe dizia para você, o que seu pai dizia para você? Já vai tarde. E vai lá encher a barriga lá na escola, porque aqui então, o negócio está estreito em casa. Agora, quando a gente libera uma palavra para os nossos filhos quando eles estão indo para a escola, você nutre uma semente para o futuro na vida daquela pessoa, porque ali não vai apenas uma estudante ou um estudante, ali vai um príncipe ou uma princesa para governar. Todas as vezes que a minha filha sai para a faculdade de manhã, eu libero uma palavra de bênção sobre a vida dela. Você vai ser uma mulher muito bem sucedida nessa cidade, você vai crescer, você é uma princesa de Deus, você vai ser destaque naquele lugar. Aí comecei a liberar essa palavra. Ela está há pouco tempo na faculdade, fez um network na sala gigante com todo mundo gosta da minha filha, os professores. Esses dias ela foi viajar comigo, nós fomos no Nordeste, eu fui ministrar lá e ela foi comigo. Ela perdeu 2 dias. O professor gosta tanto dela que não tinha como fazer um trabalho extra. Pediu para ela fazer um trabalho, enviar para ele, deu nota boa para ela. A professora dá carona todos os dias, deixa ela em casa. Fez um network com a professora. Começou a se destacar naquele lugar, porque tem uma palavra de bênção sendo liberada todos os dias para a vida dela. Só que a gente às vezes foi criado num ambiente de apontamentos, de palavras que feriram o nosso ego. Faltou o abraço, faltou o afeto, faltou a amizade. E tem gente que até hoje tem dificuldade em abraçar, tem dificuldade em ser carinhoso. Por quê?
porque ele foi bloqueado lá atrás, mas ainda dá tempo. Aponte o dedo para alguém e diga para ele: dá tempo ainda. Nós estamos numa oficina de cura e nós seremos curados para a glória de Deus. Então, dentro dessa questão da nossa personalidade, nós vamos ficar achando: mas será que é só a gente? Será que só acontece comigo? Será que é só eu que sou assim? E você deve estar se perguntando muitas das vezes: será que isso acontece comigo? Por que eu sou assim? Você já se viu diferente dos outros? De alguma forma? E já pensou para você mesmo: eu preciso mudar? Eu preciso ser curado aqui? Eu preciso ser transformado aqui? Eu venho aqui liberar uma palavra como profeta nesse lugar. Dá tempo de mudar. Dá tempo da gente se conhecer, porque quando eu me conheço, eu passo a conhecer o outro. E quando eu conheço o outro, eu começo a viver melhor com o outro. Quando a gente se casa, a gente espera que o outro venha nos fazer feliz. Na verdade, não é o outro que vai nos fazer feliz, sou eu que faço o outro feliz. E o outro automaticamente retribui aquilo. Porque tem gente esperando compatibilidade no casamento. Não, você não vai ter nunca. Ah, não, tem que ser compatível. Porque tem uma máxima que diz que os opostos se atraem, né? Isso é mentira, tá, gente? O oposto não atrai. O oposto da briga, da confusão, né? Porque a gente não está acostumado, né, com isso. A gente quer que alguém concorde com a gente. Quando a gente topa com alguém que discorda, é um fiozinho para a gente romper o laço. Então o oposto não se atrai. O oposto a gente convive. Como conviver? A gente tem que aprender a conviver, né? De repente você é um cara empolgado, aí a esposa não é tão empolgada, ou vice-versa. E como é que a gente lida com isso, né? Eu sou filho de um casal. Meu pai pode a terceira, quarta, quinta guerra mundial acontecer, irmão. Ele vai tomar o café dele 3 horas da tarde com a granada caindo no pé dele. Está nem aí. Ah, está vindo a bomba atômica. Ele está lá. 3 horas. Está perdendo voo, está perdendo trabalho, está fechando porta. Está nem aí. Depois a gente resolve. Já minha mãe, quando vai viajar, a gente marca uma viagem 2, 3 meses antes, ela está com a mala arrumada 3 meses antes. A roupa está cheia de mofo na mala, tem que tirar tudo, lavar para colocar de novo. É a 1000 por hora. É assim o negócio, para tem que ser para ontem. Ela ontem me ligou e disse: você viu o negócio no banco para mim assim? Eu demorei 5 minutos, ela me ligando. Já viu? Já está aí com todas as respostas. Se é meu pai dizendo: no ano que vem você manda a resposta, tá bom. Então, e eles vivem em conflito. Minha mãe é acelerada, meu pai paradão lá dele. E o conflito é severo. Por quê? Porque eles são diferentes. Agora, você deve estar dizendo: mas eles se dão bem? Sim. Se dão tão bem que eles fizeram agora 53 anos de casamento. Em um mundo que as pessoas se separam com 2, 3 anos, acho que estão na vantagem, né? Então, tipo, como é que eu convivo com alguém tão diferente na minha família? Como é que eu frequento as festinhas familiares sem ser intragável naquele ambiente? Aponte o dedo para alguém e diga para ele: você vai criar ambientes de leveza. O ambiente é de estresse, chega com leveza. O ambiente é de concorrência, chega em paz. Fala a verdade. A vida é competitiva, sim ou não?
A vida é competitiva, a gente aprende a concorrer o tempo todo. E como é que a gente vê? Só que ser competitivo no comércio, legal, beleza. Você tem uma padaria, o cara está vendendo um pão francês a R$1, você bota 90 centavos, é concorrência. Mas beleza, no comércio, está tudo certo. Agora, na vida, às vezes a gente está concorrendo por nada. Já viu? Para nada. Você não está ganhando nada em concorrer. É aquela situação assim, meio que narcisista, já viu? O cara que tem o carro igual ao teu, sei lá, o HB20 igual ao teu, só que o dele tem um botão que o teu não tem. Ele ganha o que com aquilo, irmão? E você ganha o que em discutir qualquer negócio? Nada. Cara, o teu HB20 tem um botão, cara, que legal, não? Fizeram exclusivo, fizeram pensando em você. Acabou, sai de perto. O cara quer briga com você, fala, não, cara, o meu também tem um negócio, o meu tem um pneu que o teu não tem. Aí começa, ah não, mas o meu tem gás, ah não, o meu já não, o gás não serve. Não é assim? Não, o gás resseca. Aí começa uma guerra desnecessária, concorrendo para nada. Isso é do diabo? Não, mas aí o diabo começa a entrar. Porque a gente não entende personalidade nem relacionamento. Aí o diabo começa a ver a brecha. E o diabo não precisa muito. Eu sou de uma época, eu estou há 30 anos servindo a Deus, sou 19 anos pastor, e há 18 anos eu ministro a palavra para o Brasil e fora. E na minha época de jovem, tinha um louvor, nem sei se era um louvor, uma canção, que dizia que o diabo, ele chega de mansinho com um sapato de algodão. Alguém já ouviu essa canção? Ele chega de mansinho com um sapato de algodão. O que é sapato de algodão? Alguém já foi aqui no Museu Imperial lá em Petrópolis? Alguém já foi no Museu Imperial visitar? O Museu Imperial, quando você chega, eles te dão um sapato de algodão, um sapato grande, tipo um feltro, você enfia o pé, você não precisa tirar o seu sapato, você bota. Engraçado, eles cobram o ingresso, quando você vai embora, tem que ser um museu todinho para eles com aquele sapato, né? Eles são espertos, não paga ninguém para limpar, é você que fica. O sapato de algodão não faz barulho, não arranha, não agride, mas ele vai chegando de mansinho. E é disso que o diabo precisa. Ele vai encontrar uma brecha nos seus relacionamentos familiares para poder entrar. É na tua personalidade sanguínea que ele vai agir para te colocar um baita do ignorante, dando coice em todo mundo, humilhando todo mundo, falando alto para todo mundo, desmerecendo todo mundo e colocando o teu ego lá em cima para você se sentir melhor do que as pessoas que estão lá embaixo. Ser o mais inteligente. Você é melhor mesmo. Da família, ó, todo mundo é pobre, você é o melhorzinho. Não, você é o mais, você estudou mais. Não, você só tinha um temperamento, você é esforçado mesmo, você é hiperfoco mesmo, você vai para cima. Mas através disso aí, quando você aflora o ego, o diabo chega. Com um sapatinho de algodão, já percebeu você. E repita comigo, diga assim, o diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Casamentinho tão bonitinho, ele vai chegando para perto, sapatinho, encerando o museu. Vida tão legal. Estou falando só para casado não, vida familiar, vida individual. Vai chegando. E a gente quando vê, sem perceber, ele já entrou e está destruindo coisas que precisam ser edificadas em nós. Coisas que precisam ser dominadas em nós. E a gente não domina. Porque nós temos duas unções de Deus sobre nós.
a unção da multiplicação e a unção do governo. Só que quem está governando a sua vida? Você sabia que tem gente governada até por rede social? Ele não suporta ver o outro na foto. Ele não suporta ver o que está acontecendo na vida do outro. E você sabia que o maior problema não é o outro, o problema às vezes é a gente. Mas a gente quer culpar o outro. Eu quero que você anote um texto aí no seu caderno. Quando você chegar em casa, você faça uma consulta. João capítulo 5, verso 1. Eu vou entrar na aula ali, tá, gente? Mas Deus me trouxe para esse ambiente aqui, eu preciso falar isso para vocês. João capítulo de número 5, verso 1. Havia um enfermo no tanque chamado tanque de Betesda. Todo mundo conhece a história. E o moço estava lá. Vocês lembram quantos anos que ele estava lá? 38 anos. Gente, 38 anos é um bom tempo? É quase a minha idade. 38 anos. Eu tenho 25, né? Então. 38 anos. Está o cara lá, mano. Sentado, enfermo. Aí Jesus chega para comemorar uma festa. Aí quando Jesus chega no ambiente, ele olha para o cara que precisava ser curado, estava lá para ser curado, mas não tinha sido ainda. Aí Jesus olha para o cara. Jesus já havia ressuscitado pessoas, Jesus já havia feito milagres, todo mundo conhecia a história do Nazareno. Aí Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Ele diz assim: não tem ninguém que me jogue no tanque. Observe que ele não reclama do tempo de espera, ele não reclama da enfermidade, ele reclama do outro. O outro não fez por mim o que eu... Você está entendendo? Só que a culpa era do outro? Não. O outro queria ser curado também, o outro pulava no tanque. E a gente cria fantasmas por causa do outro, mas na verdade esse fantasma não é o outro que cria, a gente que está criando. Isso. Já viu? Você já criou um fantasma na tua vida? Você mandou um WhatsApp para alguém, alguém não te respondeu? Você, caramba, está de mal comigo. E dali, irmão, é um passo para você já arrumar um problema. Não, cara, de repente o cara não viu. Ele não teve tempo, ele estava no volante, ele estava no trânsito. Chegou na igreja, de repente o cara correndo, não te tratou bem, como sempre. A cabeça a mil. Deu uma paz assim meio de lado. E fulano está com um problema comigo. Nos relacionamentos, na família, nas festinhas, com os filhos. E às vezes aquela brechinha vai criar um muro que vai te afastar daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que te admira. E quando você não admira, essa pessoa vira concorrente. Anote isso aí. Se você não admira, você concorre. Porque a admiração traz proximidade, você quer estar perto. Aquela pessoa que dá prazer de você sentar, conversar, ficar horas. Mas infelizmente até dentro dos lares estão acontecendo construções de muros e não de pontes. Com os nossos filhos, esposa, amigos, pessoas próximas, que a gente só vai se ver no dia do velório. Essa é a grande verdade. Isso tudo faz parte de personalidade e relacionamento familiar. Então, gente, esse material, depois eu vou enviar todo para vocês. Eu tenho aqui, né, os temperamentos aqui, né, e em todas as classes. Nós temos aqui antissocial, limítrofe, né, aquela pessoa vazia, tem medo de abandono, né? Tem gente que não consegue
expressar amor, sentimento. E ele é vazio. E ele busca sempre ser reconhecido. Não é? Então nós temos aqui dados científicos disso. Né? Tem o antissocial, tem o histrônico, e o pior, né? O relacionamento, isso aqui é difícil de lidar. O relacionamento narcisista. Você tem um amigo narcisista? Todo mundo tem. Todo mundo tem. O amigo narcisista, ele está sempre roubando a cena. Ele está sempre se autoafirmando. Não, eu sou o cara. Cheguei. Se você está falando sobre qualquer assunto, ele sabe mais do que você. E é difícil de lidar. Porque ele abre uma concorrência e está sempre concorrendo com tudo que você fala. Você está falando de aviação, ele entende mais que você. Você está falando de carro, ele entende mais que você. Você está falando do evangelho, de teologia, ele sabe um pouquinho mais. Não, porque eu estudei, eu vi, e quando ele não sabe, ele inventa que sabe. Então são temperamentos que é difícil de lidar. E eu, nessa jornada de 30 anos, aonde eu mais encontrei temperamento narcisista são os líderes, na liderança. Eu aprendi uma coisa com o bispo Júlio Vertulo, que diz que todo problema e toda solução está na liderança. Por isso que todo problema e toda solução está no cabeça da casa, está no cabeça da liderança. Toda solução ou todo problema está na liderança. E quando a gente encontra um temperamento narcisista dentro da liderança, você já pensou um pai que concorre com o filho? Um marido que concorre com a esposa? Sempre concorrendo, não, eu ganho mais. Se a esposa ganhar mais, ele vai fazer uma hora extra. Ele vai estar sempre na concorrência, sempre na defensiva. Isso é difícil. Pessoas centralizadoras, pessoas que não ouvem. Sabe, nós estamos em um tempo que a mídia, ela prega que nós temos que ser bons em comunicação, e é legal isso, porque eu costumo dizer, o cara que é bom, um bom comunicador, ele chega em qualquer lugar e é desenrolado. Agora, o grande problema hoje não é comunicar, o grande problema é ouvir. Você já precisou ser ouvido e encontrou dificuldade em ser ouvido? Quem já aconteceu com você? Poxa, eu precisava ser ouvido. Aí você levou o assunto para aquela pessoa ouvir, só que ele não deixou falar. Eu, como pastor, faço gabinete, eu estou há 30 anos, pastorei 13 anos de igreja. E quantas vezes eu bloqueei as pessoas? O cara vinha falar, contar o problema, eu já sabia. Eu ficava tentando adivinhar o problema e tentando achar a solução. Até que um dia eu aprendi a ouvir. Falei, não, fala. Teve um dia que eu fiquei 2 horas ouvindo uma irmã. E sabe o que ela precisava? De nada, eu só precisava esvaziar o coração. Quando ela terminou, eu balancei a cabeça, dei a paz do Senhor e foi embora. Feliz da vida. Tem horas que não é o que você fala, é o que você escuta. E em casa, gente, nós criamos filhos revoltados, porque às vezes ele está nos nossos afazeres, a gente não para olhar no olho do filho. Ontem a minha filha veio me contar uma história da faculdade, de um lugar que eles foram visitar, e eu estava fazendo alguma coisa, eu estou nesses últimos dias falando todas as noites, preparando material, estou escrevendo, terminando meu livro para mandar para a editora, uma correria na área teológica, a gente dá aula em um outro lugar, aquela correria toda, tem minha vida secular, meus afazeres do dia. Ela veio falando, eu quase explodi, mas eu segurei, puxei o freio de mão, arriei tudo, falei, fala filha, puxei o banquinho, fiquei descontraído para ela não perceber que eu estava ali doido para ir lá escrever, a cabeça 1000 por hora, e eu tenho um problema de hiperfoco, quando eu estou focado numa parada, é aquilo ali, mano, eu não consigo abrir muitos leques, e às vezes me deixa agoniado quando eu tenho que parar no meio de alguma coisa que eu estou fazendo, e quando eu não termino me deixa irritado, né? Eu tive que parar, falei, não, eu tenho que parar, eu tenho que dar atenção.
Ela veio me contar algo. E é importante. Para mim, mas para ela é importante. Tem horas que a gente quebra relacionamento porque para você não tem importância, mas para o outro tem. Eu já tive que abandonar lugares que eu amava muito, porque tinha coisas que para mim era importante ali, mas para o outro não era. E aquilo foi ferindo o meu coração. Para mim era importante, para o outro, mas aquilo para mim era muito importante. De repente, um curso como esse para outros não tem importância, mas para você não é importante estar aqui. Para você trabalhar em alguns lugares ou fazer alguma coisa que você gosta é importante. Para o outro não é, mas para você é. Então o que eu tenho que fazer? Respeitar a vez do outro. Perdemos pessoas por falta de atenção. Porque o pior divórcio não é aquele que o marido vai embora de casa, ou a esposa ou o filho vai embora. O pior é aquele que a gente convive dentro de casa, separados pelos muros criados por nós mesmos. Muros criados no nosso relacionamento paternal, maternal, esposa, filhos, amigos, etc. Por causa dos fantasmas emocionais que a gente cria todos os dias. E esses relacionamentos a gente precisa entender o temperamento do outro. E como é que eu descubro isso? Como é que eu entendo isso? Você precisa primeiro se conhecer. E depois você precisa estudar sobre isso. Isso é uma ciência. E a gente não descobre isso do nada com acaso. A gente precisa sentar em ambientes desses. A gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa estar com pessoas entendidas, falando sobre esses assuntos, para que a gente possa governar sobre isso. Que aí, o carinho que você não conseguia demonstrar, você vai começar a demonstrar. O abraço que você tem dificuldade, você vai começar a ter. A vida vai ficar mais leve. A paz vai começar a dominar a sua vida. E o problema não é mais o outro. Você sabe que você tem uma inteligência emocional e o fruto do Espírito de Gálatas 5:23, que é o domínio próprio. Então, o problema, se não é seu, deixa o outro para lá. Não tem mais problema. O problema é do outro, não é seu. Deixa que o outro resolve. E a gente às vezes carrega pesos e bagagens que não são nossas. E a gente precisa aprender algumas coisas. Então todo esse material aqui acadêmico, eu vou mandar para vocês, porém eu preciso falar para finalizar aqui, sobre alguns exemplos familiares que tiveram distorções que agravaram as suas vidas. Como eu disse para vocês, nós temos 3 grupos de personalidades. Personalidades racionais, repita comigo, racionais, emocionais e impulsivas. Os racionais são analistas, estratégicos, são focados e lógicos e também buscam soluções práticas para os problemas. Parece perfeito, né, o racional, sim ou não? Sempre buscando solução, sempre. Mas conviver com uma pessoa desorganizada não seria difícil? Um cara perfeccionista. Quantas flores tem aqui? Essa caixa tinha que estar um pouquinho mais para cá. Aí o cara começa, aí você não é muito organizado, aí a pessoa começa. Não é difícil conviver? Leva isso para casa para você ver. Vai lá no quarto do seu filho para você ver. Você que é organizado, tem gente que tem aquele toque, né? Não, o microfone tem que ficar no buraquinho aqui da direita. Botou aqui, está fora. Não é chato isso, tem horas? Para quem é desorganizado? Mas é o racional. Existe a personalidade emocional, guiada pelo sentimento. Não, eu falo mesmo. Pisou no meu carro, falo mesmo. Hã? Tem alguém aqui assim? Deus está falando contigo?
É na base do sentimento. Só que o sentimental do falo mesmo, ele também valoriza o quê? Conexões, carinho. Ele gosta do olho no olho. Para falar com ele virtualmente, ele gosta do contato, ele gosta de parar, tomar um café. É assim que ele gosta. Já o racional, ele é tão organizado que uma conversa lá no zap de 2 palavras já resolve tudo. O emocional não, você precisa estar perto dele. Aí como é que você vai conectar essas pessoas? Se o cara lá de lá não gosta do abraço e eu gosto do abraço. Se ele gosta de estar perto e o outro numa conversa de vídeo já resolve. Não é difícil? E existe também o terceiro, que são os impulsivos. Agem por instinto. Tomam decisões rápidas. É aquele cara meio que paraquedista. A porta do avião abriu, ele já pula. Quando vê, não está com paraquedas, está com a mochila do amigo. Vai embora. Mas é impossível, é para ontem, vamos embora. Se quebrar a cara, a gente resolve depois. Os impulsivos. Aí convive com um cara tranquilo, que pensa, eu vou voltar do meu pai. 3 dias para tomar uma decisão. Não é assim? Convive com um trem desse. Então a gente vai ver aqui algumas colocações que eu fiz. Na hora que eu tiver que parar, vocês avisam, tá, irmão? Que eu estou aqui empolgado hoje. Eu não tenho relógio aqui, eu não vi. Então eu estou infeliz da vida. Está aqui no computador, gente, brincadeira. Então, gente, eu quero falar sobre Esaú e Jacó. Esaú e Jacó representam um conflito clássico entre 2 irmãos. Esaú, de personalidade impulsiva, vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Está vendo? O cara era o primogênito, ele era legalmente o primogênito, mas por causa da fome, ele vendeu a primogenitura. Primogenitura não é ser o primeiro da fila do banco da igreja, não, irmão. Primogenitura aqui é riqueza da época, era muita bênção. Em um mundo que as pessoas matam por qualquer coisa, um pedacinho de terra, tem gente brigando aí, um louco. Era um mundo de terra. Era muito gado, muita bênção. Ele vendeu tudo que ele possuía por causa de um prato de comida. É o time, vamos embora, vamos fazer. De repente está tudo errado. Ele não pensa no programa. Foi isso que aconteceu com Esaú e Jacó aqui. Jacó chegou e tomou a primogenitura. Jacó mais estratégico e racional. Usou a astúcia para obter a bênção do pai. A rivalidade entre eles gerou anos de separação e ressentimento. Você está vendo aqui a desconexão? Do impulsivo para o racional. O impulsivo vai sempre tomar uma decisão para ontem. E vai estar sempre quebrando a cara. Existem divórcios que aconteceram por quê? O cara não consultou a esposa. Tem gente que não consulta a família para nada. Vai pintar a casa, ele compra a tinta que ele quer, quando vê já está pintado a casa. Troca o carro, não conversou com ninguém. De repente, ninguém dirige carro automático lá. O cara continuou com o carro automático, botou na garagem, quer nem saber, vamos chegar. É assim que funciona. Não conversou. Impulsivo para ontem. Como é que você lida com estratégia? Fica difícil. Vamos para outro exemplo. Estou dando aqui exemplos bíblicos para você. A gente falou um pouco do científico, agora a gente vai para o bíblico. José e seus irmãos. José era emocional e sonhador. E despertou a inveja dos seus irmãos. Repita uma frase comigo. Quem sonha... Mais forte, quem sonha, incomoda quem não sonha. Todo sonhador vai incomodar alguém. E principalmente em famílias de muitos irmãos. Quem sabe que o teu relacionamento com seus irmãos, com a sua família, despertou inveja em alguém, porque um dia você disse, eu tenho um sonho. Você não tem nada ainda, você apenas tem um sonho. Mas por causa desse sonho, tem gente que persegue você. Tem gente perseguindo a tua história por causa de um sonho,
Porque quem sonha incomoda quem não sonha. Você já reparou? José era um simples supervisor do rebanho. Um dos mais moços, ele e Benjamim, os dois moços da casa. Os irmãos já todos formados no campo pastoreando. Eles queriam matar não o sonho, mas o sonhador, porque matando o sonhador você rouba o sonho dele. Eles fizeram de tudo para jogar José na cova e conseguiram, fizeram de tudo para vender José e venderam, né? Seus irmãos impossíveis decidiram vendê-lo como escravo. A dor da separação foi grande, mas José demonstrou maturidade emocional em perdoá-los depois. A inveja e a impulsividade podem destruir laços familiares, mas o perdão restaura os relacionamentos. O perdão resolve muita coisa, irmãos. Porque no caso de José aqui, a inveja dos irmãos, por causa do sonho, não prejudicou só José, prejudicou os irmãos e o pai que teve que receber a notícia. José morreu. Que dor para aquele pai, por causa da atitude dos irmãos. E às vezes na família acontece assim, esses distúrbios, as desorganizações familiares, por causa do nosso emocional fora do lugar. A gente não prejudica só a gente prejudica os outros. Quando eu grito com alguém dentro de casa, eu não prejudico aquela pessoa com quem eu estou gritando, eu prejudico a minha vizinhança, a minha estrutura familiar, os meus filhos. E aquele filho vai reproduzir aquilo na escola, que vai setar alguém ali, que vai levar para casa aquela seta. Os seres humanos estão conectados. E às vezes a seta que vai nela, ela pode reproduzir nela, e ela para o próximo. Isso não é brincadeira, gente. Então aconteceu aqui algo por conta da inveja. Outra situação, na distorção familiar, Davi e Absalão. Davi, um líder racional, teve dificuldade em lidar com conflitos familiares. Absalão, emocional e vingativo, se revoltou contra o pai, tentando tomar o trono. A falta de diálogo e compreensão levou a uma tragédia familiar. Repita comigo, a comunicação é a chave de tudo. Faltou comunicação, falta tudo, irmãos. A comunicação, ela preenche lacunas, ela resolve. Tem muita coisa mal resolvida porque faltou comunicação. E eu não sei se você já reparou que Davi era um pai que não se comunicava com seus filhos. Era um pai ausente. E isso gerou uma falta de comunicação. Eu tenho muito medo de lidar com pessoas que dizem que têm aliança e não atualizam essa aliança. Porque existem algumas verdades em nós seres humanos. Nós seres humanos, nós temos relacionamentos, sim ou não? Relacionamentos. Companheiros, repita comigo, companheiros, amigos e aliança. Companheiro é aquela pessoa que estudou com você 3, 4 anos na escola, foi embora para outro estado e nunca mais você viu. Já aconteceu isso com você? Você estudou com alguém lá atrás, era legal, sentavam na mesma carteira, comiam juntos, conversavam, davam gargalhadas, faziam o trabalhinho de casa junto, mas terminou, você se formou e a pessoa foi embora. Alguém aqui já viveu isso? Amigos de infância que foram embora? Acabou, nunca mais viu. Companheiro. Tem aquela pessoa que você encontra na fila do banco, com 10 minutos você dá gargalhada, conversa, parece que você já conhece há um tempão. Terminou, você passou o cartão ali, tchau, nunca mais viu, sumiu, desapareceu. Amigo são pessoas que você precisa ter por perto, para você comer um bom churrasco, dar boas gargalhadas, fazer uma viagem junto. Mas se um amigo seu tiver que ir embora também, você vai sentir falta, vai sentir dor.
Mas se for amigo de verdade, ele pode ficar 5 anos sem ver você, sem te dar um telefonema. Mas quando ele volta, a alegria está de volta. Você se encontra, troca ideia, bate papo. Eu tenho vários amigos que eu custo ver, quando vejo, é uma alegria. Precisa cobrar alguma coisa dele, irmão? Não. Não. O cara é amigo, você sabe que ele está lá. Agora existe algo tremendo chamado aliança. Repita comigo, aliança. Aliança é a mais problemática. Por quê? Aliança precisa de atualização. Repita comigo, atualização. Com quem você tem aliança não dá para ficar sem atualizar. Na liderança, na família e com todos que você tem aliança. Na tua sociedade, se você tem uma sociedade com alguém, uma aliança. Não dá para ficar sem atualizar. Eu estou aqui hoje, eu tenho uma aliança com a minha família, com a minha esposa. Eu tenho aliança com a minha igreja. Meu pastor sabe que eu estou aqui, minha esposa sabe que eu estou aqui, atualização. Agora tem gente que quer viver a aliança, mas não quer atualizar. Pegou? Aí deu problema. Ah não, já viu o maridão que quer viver como solteiro? Ah, vou lá pro futebol e chego a hora que eu quero. A esposa quer fazer o que quer. Aquela história da casa, né? Comprou a tinta, meu esposo queria branco, ele queria cinza, aí ele comprou o cinza. Não dá para trocar uma ideia e fazer o gelo, misturar o branco e o cinza, dá gelo, pronto, resolveu o problema. Mas a gente quer resolver sem atualização. Aí a nossa família vai se agravando. A gente não atualiza nada. Não atualiza com os filhos, não atualiza com as alianças que temos. E o que vai acontecer com essa aliança? Ela vai se quebrar. E nós vamos perder pessoas que a gente ama. Então, um conselho que eu dou aqui para vocês essa noite, nessa aula: atualize suas alianças. Não são muitas, tá? Amigos de verdade e alianças verdadeiras não são muitas. Dá para fazer uma listinha num bloquinho desse tamanho. Se você tem uma mão aberta e você tem pelo menos 5 pessoas para colocar em cada dedo um anel de aliança, você já é um bem-aventurado. Uma pessoa quem você tem aliança e atualiza alianças é alguém que você pode ir lá e contar com ele, contar com ela. Colocar o ombro para ele chorar, emprestar o ombro para aquela pessoa, ou quando você precisa do ombro, aquela pessoa está lá. Agora, sem atualização não existe aliança. Quando você abre concorrência com quem está dentro da aliança, você quebra a aliança. Quando você não compreende alguém que está dentro da aliança, você quebra a aliança. Então, os exemplos que eu dei ali, bíblicos, não são pessoas desconectadas de Deus. São pessoas que viam Deus, falavam com Deus, estavam com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. José era um homem que Deus mostrou um sonho para ele. Jacó foi o príncipe de Deus, o pai das 12 tribos. Esses caras tinham ou não tinham relacionamento com Deus? Mas por que não deram certo em suas alianças? Por isso que lá no começo da introdução eu disse para vocês, não tem nada a ver, gente, com questões espirituais. São questões que a gente tem que entender temperamentos, temos que entender mudanças de personalidade. E quando isso acontece, aí sim a gente tem que estar antenado no espiritual, para chamar o que? A presença de Deus, para quando está tudo indo por água abaixo, ou ficar antenado com as artimanhas do inimigo, que vai entrar nas brechas que a gente dá. Então a gente tem que ficar antenado o tempo todo, olhando para isso o tempo todo. E aqui, gente, eu termino concluindo que as histórias bíblicas mostram que as personalidades influenciam relacionamentos familiares. Repita comigo: personalidades influenciam relacionamentos familiares. Influenciam muito. Tá? E quando há desequilíbrio entre razão, emoção, impulsividade, surgem distorções
que podem gerar conflitos profundos. Então, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E você vai fazer uma oração comigo. Eu quero já terminar aqui. E essa oração você vai dizer para Deus: Deus, cura o meu coração. Dai-me um coração como o teu. O seu temperamento, a sua personalidade, ninguém vai mudar. Isso é imutável, isso é seu. Nasceu com você. Agora, os bloqueios emocionais que você tem, nós precisamos, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos ser tratados todos os dias. Eu não sei qual é o teu temperamento. Se você é alguém que está passando por um conflito emocional, buscando ser visto por alguém, buscando chamar a atenção de alguém, para se sentir bem no ambiente. Quem sabe você é alguém que entrou aqui, que está querendo o inverso, ao invés de chamar a atenção, querendo se esconder das pessoas, querendo fugir de gente, porque você já não aguenta mais conviver. Dá vontade, quando você vê alguém, dá vontade de entrar num buraco e sumir. Tem cura para a gente aqui hoje. Tem cura para a nossa vida, tem cura para a nossa alma. Nós vamos congregar, nós vamos conviver, nós vamos estar perto de pessoas. O que nos move são pessoas. Eu não sei qual é o teu lugar